Eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E nesta série de vídeos iremos falar sobre a Umbanda. Então damos o nome dela de Conhecendo a Umbanda. E usaremos como material didático o livro que eu escrevi, Conhecendo a Umbanda dentro do Terreiro. Ele não é de aquisição obrigatória, mas pode te ajudar bastante na didática destes vídeos. Então vamos lá. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, vou abrir minha O que é a Umbanda? Jurema. A Umbanda é uma religião brasileira criada através do amálgama de diversas influências culturais. A gente tem a visão da Umbanda sempre como aquela tradição africana, né? Aquela cultura de religião afro-brasileira. Porém, não é assim que funciona na verdade. A Umbanda ela tem influências tanto indígenas quanto europeias, além da influência africana. É exatamente como o povo brasileiro foi fundamentado, através da influência de diversos povos. Inclusive na Umbanda, através da linha do Oriente, nós temos as influências de povos japoneses, chineses, mongóis, indianos e diversos outros. Existem linhas que muitas pessoas da Umbanda que é cultuada hoje, mais popularmente, não conhecem. As linhas dos esquimós, a linha dos astecas, toltecas e maias, entre outras mais. Oficialmente é aceito que a Umbanda foi criada no dia 15 de novembro de 1908 através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes. Ele, numa reunião mediúnica dentro de um centro espírita, acabou por receber ou incorporar o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era um guia que veio trazer voz àqueles espíritos que não tinham voz. O espiritismo daquela época, logo no comecinho do século XX, ele era ainda bem preconceituoso. Nós tínhamos ali elementos se manifestando da alta sociedade, ou eram doutores, ou eram médicos, ou eram filósofos, ou eram santos, ou era esse tipo de espíritos que tinham títulos enquanto estavam na Terra. Totalmente contrário do que prega realmente o espiritismo, que é a manifestação de qualquer espírito, pois aquilo que nós carregamos na Terra como título nem sempre vale no espaço. Naquele dia, o caboclo se manifestou. Um médium que tinha o dom da vidência viu lá uma pessoa vestida com restos de trajes clericais e questionou o porquê que ele se apresentava como índio, sendo que ele era um padre, na verdade. E ele demonstrou ali, a partir daquele momento, a simplicidade do povo brasileiro. Então, ali começou a ser utilizado os arquétipos dentro da Umbanda. Começou com o caboclo, depois veio o preto velho, e depois acabaram vindo todas as outras linhas que nós conhecemos. Baianos, marinheiros, boiadeiros, crianças, exus, pombagiras e tudo mais. Porém, a Umbanda, realmente, quando ela foi fundamentada, ela se trabalhava só com caboclos e pretos velhos. A Umbanda tem influência de diversas culturas, como nós dissemos. Então a gente não pode falar que ela é uma religião afro-brasileira. A gente tem que falar que ela é uma religião puramente brasileira. Uma religião bem universalista. As influências que a gente traz na Umbanda vêm das outras culturas. Por exemplo, os caboclos trazendo os conhecimentos de erva das matas, o culto dos encantados deles, certas liturgias, o uso do charuto e do fumo, assim como o preto velho, o uso de miçangas, o uso do cachimbo, das rezas e tudo mais. A própria figura do preto velho é uma figura bem interessante, porque ele é um descendente de africano, já nascido na terra brasileira, em alguns casos, que acaba pegando um nome até de batismo católico. Ele já mostra como seria a cara do povo brasileiro. Então a gente tem que pegar todas essas influências e colocar todas elas dentro de uma só cesta e falar, esta é a Umbanda tradicional, é a Umbanda que representa o povo brasileiro. Uma religião ela tem que representar seu povo. E nenhuma outra religião representa tão bem o povo brasileiro quanto a Umbanda. Dentro dessas diversas influências que a gente pode encontrar na Umbanda, nós tendemos sempre a falar que a Umbanda é africana por causa dos tambores, por causa dos cânticos, dos nomes dos orixás e tudo mais. Porém, o nome dos orixás ele é simplesmente simbólico. Nós não cultuamos os mesmos orixás africanos. O povo que veio da África para cá, ao chegar aqui, já se deparou com a cultura indígena já estabelecida. Sabia que eles cultuavam deuses, cultuavam energias, cultuavam divindades da natureza que representavam as mesmas divindades que eles na África. Não eram a mesma entidade, mas eles representavam energias muito parecidas. Representavam a chuva, representavam o sol, representavam a lua e o rio, mas não era a mesma entidade. A entidade manifestada aqui na Terra, já sabido pelos africanos, ela estava limitada ao nosso espaço geográfico, ou seja, a nossa terra brasileira, a nossa América no máximo. Já as entidades africanas elas não poderiam ser importadas para a nossa terra. Então houve o sincretismo a partir daí. O sincretismo é muito anterior até ao sincretismo com os santos católicos.
Porém, a Umbanda, quando ela foi fundamentada tradicionalmente, ela não foi fundamentada para ser cultuado orixás, e sim os santos. O orixá ele só dá o nome da linha. Dentro das linhas tradicionais, por exemplo, a primeira linha é a linha de Oxalá. Mas o Oxalá, ele simplesmente simboliza a energia que representa aquela linha e também dá um nome para a linha, mas o seu regente é Jesus Cristo. Então falar que é a linha de Jesus Cristo não está muito distante da verdade. A questão é o que é diferente no culto do orixá e no culto do encantado aqui da terra brasileira? A restrição geográfica. Os encantados estão restritos realmente a certos territórios. Isso era sabido pelos sacerdotes, babalaôs, babalorixás, grandes feiticeiros africanos. A partir deste conhecimento oculto, que criou-se essa manifestação sincrética entre os orixás e os encantados e os santos, representando forças. A gente tem que manter isso sempre em pauta. Forças nunca representa a figura do orixá africano. Então as lendas da figura do orixá africano, elas só servem para a África. Tanto é que o nosso Oxalá é muito diferente do Oxalá da África. O nosso Oxóssi é muito diferente do Oxóssi da África. O nosso Oxóssi aqui, ele tem todas as características do nosso índio brasileiro. Encantado é um termo que existe em todas as religiões de todo o mundo. Não pode mudar o nome, a nomenclatura, mas estão lá. Os deuses de outras religiões, eles são encantados. São figuras manifestadas em forma de poder, que acabam tomando nomes e representam algo para determinado povo. Por exemplo, nós temos aqui no nosso país várias figuras folclóricas que a gente pode determinar que são encantados. O exemplo do Tupã, o deus dos índios, exemplo do Saci Pererê, exemplo de Iara, a sereia, nossa sereia, entre outros mais. Existem dois tipos de encantados. Existe o encantado natural, por assim dizer, que é aquele que foi criado desta forma. Ele nunca experienciou uma vida humana e também nunca morreu. Vive numa dimensão paralela à nossa, mas acaba convergindo com a nossa realidade, interage com ela. E também existe o encantado que se encantou, que é o caso de Xangô, o caso de Ogum e outras figuras de outras mitologias, como Elias, o próprio Jesus Cristo e tantos outros. São figuras que tiveram experiência humana, mas acabaram de uma forma ou de outra passando para um outro plano espiritual, um plano astral, um plano energético diferente, sem passar pela morte. Eles tiveram um encantamento, então se tornou um encantado que se encantou. Esse tipo de conhecimento ele era muito presente na Umbanda do começo, lá tradicional, pé no chão, e acabou se perdendo com o excesso de africanização através de uma busca incessante por pureza doutrinária. Gente, não há como ter pureza doutrinária na Umbanda, sendo que a Umbanda ela é algo fundado dentro da nossa terra. Ela não tem como ser pura. Para ser pura, nós teríamos que tirar tudo, e ela já não seria mais Umbanda. Recapitulando então, a Umbanda é uma religião brasileira, foi fundada em solo brasileiro e ela manifesta o espírito para a prática da caridade. Não renega nenhum espírito, aprende com os espíritos mais evoluídos e também ajuda aqueles menos evoluídos. Jamais se vira as costas para qualquer tipo de ajuda, pois senão não era caridade. Ok? Os orixás que nós cultuamos não são os orixás africanos, apesar de certas similaridades nos domínios e atributos, mas são encantados da nossa terra que tomaram emprestados nomes africanos por uma questão de tradição e cultura. Nos próximos vídeos nós falaremos mais sobre os orixás. Um por um vamos falar sobre as 7 linhas de Umbanda, que é diferente da visão de 7 linhas que nós temos agora, que é uma visão mais tradicional das 7 linhas de Umbanda. Iremos falar sobre as suas vertentes, iremos falar sobre as linhas de trabalho e muito mais. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando a nossa série de vídeos, dá um joinha aqui e se inscreve no canal. Compartilha também com aquelas pessoas que você acha que pode se interessar. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!